vamos dar início ao nosso trabalho com uma leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem de Emmanuel, cujo título é uma mensagem do Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Xavier, cujo título é a Santificação. E é um comentário de Emmanuel a um excerto do Evangelho de Jesus: santifica-os na verdade. Portanto, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. E Emmanuel comenta: não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os isolasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, as suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o Divino Trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anónimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então vamos agora procurar recolhermos-nos colocando no centro da nossa atenção a figura de Jesus, a quem dirigimos a nossa singela oração. Querido Jesus, neste momento em que nos reunimos em vosso nome,
Em nome de Deus Pai, Criador da vida, sentimos-nos infinitamente gratos e abençoados pela oportunidade de nos reunirmos em ambiente fraternal, de partilha de conhecimento e reflexões espirituais, tendo em vista o alargamento das ferramentas de trabalho para o nosso aprimoramento moral. É o primeiro desígnio da vida. Mergulhados na carne, o nosso dever é trabalhar em favor pessoal e em favor da comunidade, emprestando o melhor de nós para enriquecimento dos valores nobres e elevados que devem orientar a vida no seu todo. E o teu Evangelho é roteiro seguro que nos orienta os sentidos e os interesses, procurando agir em conformidade, tendo em atenção que somos espíritos eternos e a nossa passagem pela Terra é uma experiência que a vossa misericórdia nos faculta e logo mais regressaremos à nossa verdadeira pátria, a pátria do Espírito, onde desejamos mergulhar nos ambientes iluminados pela paz, pela harmonia e pelo trabalho de engrandecimento moral, espiritual e igualmente material, para nosso enriquecimento, mas para enriquecimento da vida, já que nos encontramos ao serviço do Senhor da vida, ao serviço de Deus, e abrimos a alma de par em par para vos rogar inspiração, acompanhamento e amparo nos momentos de maior fragilidade. Mestre querido, lembramos todos quantos sofrem nos dois planos da vida, para que a nossa humilde oração possa beneficiar os aturdidos, sofridos, desesperados, mas também aqueles que nos são próximos, tocados pelas experiências da dor, da saúde diminuída, dos conflitos. Repleta-nos, Senhor, de coragem e energia, de alegria, determinação para seguirmos adiante. Faz de nós instrumentos da Tua vontade, para que sejamos bandeira da paz e da luz, da concórdia, da fraternidade, junto daqueles que nos são próximos ou de outros na comunidade, no meio em que nos inserimos. Para a reunião da manhã, neste local, em que a Assembleia, repartida pelos dois planos da vida, se una em glorificação a Deus nosso Pai, partilhando o espaço e o tempo nas reflexões que a lição da manhã nos facultará. Debruçados sobre o Teu Evangelho e as orientações dos Espíritos, aqui nos encontramos, Senhor, procurando assimilar as lições para que elas se transformem no sol primaveril da nossa alma, para que nos traga energia, saúde e paz. Muito obrigado. Bem, a nossa mensagem introdutória do trabalho
é uma mensagem de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Franco. E diz-nos o seguinte: diante dos variados caminhos que se desdobram convidativos, escolhe os caminhos do coração, qual ovelha mansa, e deixa que o bom pastor te conduza ao aprisco pelo qual anelas. Portanto, é um convite ao que pudermos de melhor fazer e do que vier ao nosso encontro, para que nos beneficiemos e possamos beneficiar terceiros também. Então, o nosso trabalho ainda versa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, coletânea de preces espíritas, hoje no item 4, preces pelos que já não são da terra, pelos que já partiram, em linguagem comum, pelos desencarnados. E, sobretudo, vamos ver agora quem é dirigida ou sobre o que versa o trabalho de hoje. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Portanto, importa desde logo perceber que, para os espiritualistas, acreditamos na existência da alma e na sua condição imortal. Portanto, quando nós fazemos uma oração, ela deve ser portadora da nossa convicção de que a prece dirigida a alguém que já partiu continua vivo. Assim, não sendo assim, nós estamos mais próximos do materialismo do que do espiritualismo. Quer dizer, a nossa oração fica destituída de razão, de fundo, de profundidade. Porque é importante que acreditemos, de facto, que a alma é uma realidade, é portadora da vida e, após o desenlace físico, continua na posse plena de todas as suas faculdades. E a fé, a convicção desta realidade é que nos dá força quando nos dirigimos, em particular, a essa pessoa, ou aos bons espíritos, ou a Deus, ou a Jesus. Não sendo assim, ela é esvaziada pela falta de convicção. Então, não passam de meras palavras. A oração é uma conversa íntima com Deus. Uma conversa íntima com Deus. E deve ser destituída de formalidades. Tão leal, séria, quanto possível, para que, pelo fluido que envolve todo o planeta, a nossa oração siga e seja ouvida, escutada, sentida pelos destinatários. E aqui no caso o que se pretende é que a nossa oração sirva de mote para a mudança do destinatário, para o seu conforto, o seu despertamento. Vamos ver o que diz o tema, então. No ponto 62, o prefácio é um comentário de Kardec. Antes de passar propriamente à oração. Esta coletânea de preces espíritas que Kardec organizou são modelos de orientação. São modelos de orientação para que tenhamos a noção mínima da sua constituição e da sua organização. Não significa que aquilo que, e em tese é isso que deve acontecer, que as nossas palavras declaradas da intimidade com sinceridade não sejam mais importantes. Portanto, este não é como o missal da Igreja Católica, que tudo é seguido à letra. Não. E, portanto,
como dissemos já anteriormente, a oração é uma conversa íntima com Deus, destituída de qualquer formalidade, de qualquer dogma, mas que seja transparente, leal e séria. E o Kardec comenta, ou melhor, reflete, que horrenda é a ideia do nada. Portanto, este é logo o princípio. Ou acreditamos que há algo mais para além da vida física, e esse algo mais é a vida plena, da qual fazem parte os espíritos ou as almas, momentaneamente encarnadas na Terra, e que pela força da morte passarão para outro plano. E aí passarão a viver em plenitude. É daí que nós viemos e é para aí que nós voltamos. Portanto, para nós espíritas, espiritualistas que somos, acreditamos convictamente nesse princípio e nessa realidade. Quão são de lastimar os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora, o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Há quem acredite, de facto, que a vida termina com a morte e tudo se desfaz. Os laços afetivos, as relações estão absolutamente terminadas. Esta matéria, esta questão, é uma questão que respeitamos, obviamente, mas hoje o mundo está repleto de provas, de manifestações, de testemunhos, livros, testemunhos orais, testemunhos escritos, das experiências de múltiplas pessoas que pertencem aos mais variados estratos sociais, culturais, da sabedoria, da ciência, todos eles com experiência vasta, até no campo da medicina, que não só nas pesquisas que fazem, mas também pelas experiências que têm. Portadores de alguma sensibilidade mediúnica, eles ou são os próprios que contactam com essa realidade invisível, mas real, autêntica, que é a vida no plano espiritual, ou por terceiros que se manifestam. Então, essas vozes aparentemente silenciadas pela morte continuam absolutamente ativas, conscientes e a manifestarem-se nos mais diversos quadrantes da vida humana. Vale lembrar que nos primórdios da história das manifestações mediúnicas a que pertence ou que estão no desenvolvimento da doutrina espírita, são fenómenos que foram ocorridos nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, duas jovenzinhas, que, portadoras de sensibilidade mediúnica, deram aso a manifestações que depois acabaram por concluir a sua origem, que era de um indivíduo que tinha sido morto na casa que habitavam, por anteriores proprietários, e que agora dava conta de si e do facto ocorrido. Portanto, estas não são meras retóricas, são testemunhos passíveis de comprovação. E isso acontece a cada passo. Portanto, para nós espíritas, este não é um assunto tabu, as manifestações dos espíritos, e não está circunscrito não só ao espiritismo, mas é transversal a toda a sociedade humana, incluindo nos materialistas. Porquê? Porque as faculdades mediúnicas, que permitem, são meios de comunicação para o outro lado da vida, eles não escolhem essas funções, essas apetências, não escolhem raça, sexo, estratos sociais, nada. São compromissos individuais da criatura que reencarna. E, portanto, não é uma questão religiosa. A questão da comunicação com os espíritos não é uma questão religiosa. E ela surge com o espiritismo, dá aso
à doutrina espírita por causa disso mesmo. Quer dizer que é nessa comunicação, nesse intercâmbio com os espíritos, que se abre campo para uma realidade que até então não se descortinava o seu objetivo superior, que era o auxílio à criatura humana para a sua ascensão espiritual. Portanto, aproveitar, tanto quanto possível, a oportunidade da vida física para ressarcimento dos seus débitos para com as leis da vida. É por isso que cá estamos. Ora, e são os espíritos que vêm dar testemunho e esclarecer também o papel que nos cabe na vida relativamente a essa matéria. Portanto, na comunicação com os espíritos, ela pode ser feita de uma forma explícita, em que as partes se manifestam de forma ostensiva, através das faculdades mediúnicas, através da vidência, através da psicofonia, da psicografia, da ectoplasmia, enfim, das mais variadas circunstâncias que as faculdades mediúnicas permitem. Mas quando nós, e isso foi Kardec concluiu, que todos nós éramos médiuns, mas estabeleceu designar como médiuns as criaturas que apresentavam determinado tipo de faculdades, uma hipersensibilidade mais apurada, que permitia adentrar no mundo, nesse mundo invisível, e, portanto, ele designou-os como médiuns a esses. Mas todos somos médiuns, porque senão uns estariam mais próximos dos espíritos, se pudermos assim dizer, do que outros. Então, qual é a faculdade mediúnica que é transversal a toda a criatura humana? É a inspiração, a intuição. Ora, e é por via da intuição que os nossos guias espirituais comunicam connosco, auxiliando-nos, aconselhando-nos, amparando-nos. E, portanto, é uma questão de exercício nosso de cuidar entre aquilo que é o nosso património, a forma como nós pensamos, como olharmos para determinado tipo de problema e como desejamos, sinceramente, encontrar o melhor caminho para as decisões que tomamos, e os bons espíritos auxiliam-nos através da inspiração, através da intuição. E Kardec deu conta disso. Ora, então, quando nós estamos a orar, estamos a movimentar forças pessoais e forças externas, espirituais. E juntam-se a nós os nossos guias espirituais, que são mesmo o guia espiritual, ou os guias espirituais, daquele a quem destinamos a nossa oração. Portanto, isto é para referirmos a força que nós podemos imprimir à nossa oração, que não são meras palavras, mas que devem estar recheadas de afetos, de convicção, de lealdade e de transparência, como dissemos, para que, de facto, essa força se movimente pelos caminhos da vida e chegue ao destinatário. E por onde passe, a oração é sempre um meio terapêutico que beneficia externos e internos, que beneficia os que nos rodeiam e beneficia-nos a nós mesmos. Portanto, seremos sempre beneficiados também quando oramos em favor de terceiros. É um ato de caridade. Se alguém tiver alguma dúvida, agradecemos que nos la coloquem, por favor. Que o gênio, portanto, o espírito, ou a alma, que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo, é uma combinação de matéria. Portanto, é uma mera organização material, física, que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ser, de um pai, de uma mãe, de um filho adorado, de um irmão ou amigo, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Veja-se da crueldade e da ideia de que tudo se perde, tudo acaba com a morte. Os laços criados, os laços afetivos, ficam destruídos. Então, o que é que resta? Memórias.
restam memórias. Para o materialista, aquele que não acredita que de facto há algo mais para além da vida física. Ora, para nós, espíritas, vemos e vislumbramos a misericórdia divina nesta complexidade da vida, da sua obra, e até onde nos é possível chegar a beleza das relações, dos afetos, que não se quebram jamais. E às vezes nós apegamos-nos a este ou aquele elemento que são fruto da nossa convivência nesta vida, e focados que estamos, muitas das vezes, obstinadamente, num único ponto. A verdade é que, de acordo com o conceito da reencarnação, nós fazemos parte de um grupo familiar extenso, muito vasto, pois as experiências desmultiplicam-se ao longo das reencarnações, das vidas sucessivas, desmultiplicam-se. Os laços familiares alargam-se. E muitas das vezes estamos a conviver hoje com pessoas integradas no nosso círculo familiar, no meio dos nossos afetos, que, em boa verdade, aí estão pela primeira vez. Estamos a construir relações, por razões que agora não cabem no contexto do trabalho, mas estamos a construir relações e afetos. E assim sucessivamente. E ao longo dessas experiências podemos nascer como pai, podemos nascer como mãe, como filho, como neto, como avô, como sobrinho. Portanto, tudo em função das necessidades evolutivas e também do contributo que nós podemos emprestar à vida e a esse círculo familiar a que pertencemos. Então, deduzimos, ou podemos, é legítimo, deduzir que o nosso círculo familiar não é tão estreito como pensamos. Quer dizer que é aquele círculo familiar. Aqui na Terra, praticamente, as nossas relações mais próximas vão até à terceira geração. Na quarta geração já se começam a perder laços. Já se começam a perder laços. Contactos diretos, relações próximas. Ora, na espiritualidade, ou sob o ponto de vista espiritual, essas relações mantêm-se ativas. Então, muitos são aqueles que estão do lado de lá, que não reencarnaram agora, mas que fazem parte do mundo dos nossos afetos. Então, esse conceito da família universal é muito mais vasto e legítimo do que aquilo que nos possa parecer. Então, aquele que é neste momento o nosso pai ou a nossa mãe, já poderão ter sido nossos filhos no passado. E vice-versa. Poderão ter tido outro desempenho no nosso círculo familiar. Ou vice-versa. Isto é, nós já poderemos ter sido pai do nosso pai e o nosso pai filho. Nosso filho. Estas alterações por necessidades evolutivas acontecem frequentemente. Então, aquela ideia obstinada e obsessiva de que o meu pai ou a minha mãe são o único e exclusivo elemento da minha cadeia familiar, o líder da cadeia familiar, está longe da realidade. E então, nós afunilamos a visão para um determinado ponto, quando afinal aquilo que os espíritos nos ensinam é o alargamento da nossa visão. E isto é importante? É muito importante. O conceito universal da família permite-nos ultrapassar a barreira das crenças religiosas, das opções políticas, das opções sociais, da raça, dos credos. Então, a família é para nós, em termos figurativos, um clã ao redor do qual nós construímos uma paliçada, um muro. É como nós fazemos normalmente. Compramos um terreno
o que é que nos assalta logo à cabeça? Temos que fazer um muro. E vamos fazer um muro com que ideia? Para nos defender dos outros. Não é verdade? Nós nunca pensamos que vamos construir um mundo para defender os outros de nós. E às vezes o problema somos nós, não somos outros. Então, esta visão restrita e restritiva da família é um conceito que nos leva, de uma forma muito subtil, a construir uma visão sectária da vida. E tudo o que não é família, tudo o que não é família, está fora dos nossos melhores conceitos e das nossas relações e do nosso respeito que nos merecem terceiros. Porquê? Porque nós olhamos de uma forma afunilada e obsessiva para aquilo em que nós acreditamos. E estamos descontextualizados da vida. Então, deixamos de acreditar. Isto agora são posições muito ténues. Mas estas diferenças tiveram uma origem de guerras e conflitos de natureza mundial. Porquê? É o conceito da família, é o conceito da raça, é o conceito da língua. E tudo isso levanta muros. E esses muros são, como dissemos há pouco, para nos defendermos dos outros. Nunca para defendermos os outros dos nossos ímpetos e das nossas baixezas. Então, este conceito da família universal, alarga-nos, de facto, a visão a respeito das nossas relações e do respeito que nos é devido para com terceiros. E tudo se supera, porque o que os Espíritos nos dizem, nós podemos nascer homens ou mulheres. Não é verdade? Muito bem. Então, o respeito que devemos a uns e a outros deve ser recíproco. Aprender a valorizar o outro face àquilo que é a própria vida, já que cada um de nós representa o Criador e a vida. Então, eu tenho que ser respeitador. Aprender a respeitar os outros. Porque senão, o que é que pode acontecer? Tudo desafinado. Numa próxima reencarnação, as posições podem estar invertidas. Isto é válido para o sexo, é válido para a raça, é válido para tudo. Então, nós estamos assim, não somos assim. Nós estamos assim porque foi o programa que elaboramos para esta vida e esta experiência que necessitamos, de facto, aprender para superar. Então, temos que aproveitar. A oração é sempre um veículo através do qual vamos pedir inspiração, amparo, para que a vida possa ser vivida com elevação e com nobreza. Para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui entramos. Esse é o principal desígnio. Alguma dúvida? Então vamos seguir adiante. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? A ideia da destruição total da vida. Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Eu agora, tudo, como já dissemos, se reporta à memória. Recordações. Ah, foi bom, mas tudo acabou. Nem eu tenho agora que me preocupar em manter os sentimentos, os afetos, porque
não vale a pena, tudo acabou. Ora, com a ideia espiritualista da existência e sobrevivência da alma, tudo permanece intocável. Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar do seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com a relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina que Kardec definiu como filosófica, científica e de consequências ético-morais e religiosas. Ora, filosófica porquê? Porque ela questiona, reflete e conclui. Mas, no caso de Kardec, dos livros, os 5 livros da codificação, eles foram constituídos por uma relação mediúnica. Mediúnica. Não há espiritismo sem espíritos. E, portanto, foram os espíritos que deram aso à elaboração da codificação. E Kardec foi um mero instrumento para poder codificar, passar à letra as orientações que chegavam. Ora, Kardec, questionando as dúvidas, as incertezas, os conflitos relativamente à própria vida, já que o pensamento dominante no campo da religião e da filosofia era predominantemente materialista ou contraditório, houve muitas questões que Kardec colocou exatamente para esclarecimento. E os espíritos vieram através de faculdades mediúnicas, de médiuns, que se em torno de Kardec reuniram para esse efeito. Ora, as questões eram colocadas aos espíritos, os espíritos respondiam, Kardec ponderava, refletia, concluía e passava à letra, como se costuma dizer, à letra de forma. Portanto, dando aso ao primeiro livro da codificação espírita. Sabem qual foi? O Livro dos Espíritos. Portanto, que é aquele que contém a parte filosófica da doutrina. Mas, para chegar aí, já houve o uso, o exercício das faculdades mediúnicas, através das quais os espíritos, encarnados e desencarnados, se comunicavam. Ora, surge... Qual foi o segundo livro que surgiu da codificação? Ai, que esta lição tão mal estudada. O livro dos médiuns. Ora, vamos lá ver. Para a semana vou voltar a perguntar. O primeiro livro, o livro dos espíritos. O segundo, o livro dos médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o céu e o inferno. O quinto, a Gênese. Está tudo aprendido? Muito bem. Então, estes 5 livros foram elaborados por Kardec, codificados, mas as respostas com as lições do Espírito. Qual foi a obra complementar dos 5 livros da codificação? A revista. A Revista Espírita, exatamente. A Revista Espírita. Ora, porquê? A Revista Espírita foi um meio através do qual Kardec se comunicou, implementou para se comunicar com vários grupos e pessoas pelos mais variados pontos do globo, que nas suas experiências mediúnicas e contactos com os espíritos, lembramos quando Kardec chega absolutamente desconhecedor ao meio dos fenómenos mediúnicos que eram como direi, as reuniões mediúnicas que eram mundanas, perfeitamente mundanas e corriqueiras. Portanto, Kardec era desconhecedor desses exercícios, dessas reuniões.
E, portanto, ele começa do zero para si, desconhecedor que era, e vem a constatar essa realidade para além da matéria, da inteligência que sobrevivia. Inteligência era que ele veio a concluir serem as almas, os espíritos daqueles que haviam morrido, que já haviam vivido e que haviam morrido. Ora, então, este intercâmbio espiritual e mediúnico são experiências laboratoriais. É claro que não são, dentro do conceito tradicional científico, eles não estão nem nos tubos de ensaio, nem na ponta do bisturi, mas nas faculdades mediúnicas, na inteligência e na capacidade de ponderação e de conclusão. Então, o que é que Kardec fazia? Que era uma inteligência superior. Pelas várias comunicações que recebia, não só no seu grupo próximo, mas também pelos mais variados pontos do globo, através de correspondência, os temas que eram elaborados, ele pretendia saber se eram concordantes entre si. E, portanto, quando esses pontos preenchiam os requisitos de ponderação e seriedade, e em concordância com várias manifestações espirituais, ele concluía que o tema estava correto. Então, reparem que são experiências que revelam ponderação e sensatez. Então, em muitas dessas manifestações e dessas comunicações, Kardec deparou-se com espíritos levianos, estultos, brincalhões, e, portanto, é a sua sensatez e a sua ponderação, tendo em atenção esta ou aquela comunicação, este ou aquele espírito como referência, concluía que tinha que anular, tinha que eliminar esta ou aquela comunicação. Portanto, é este conceito de exercício a que nós chamamos de científico. Ora, como tal, Kardec conclui também que os espíritos continuavam vivos, que a manifestarem-se num plano mais subtil, e, portanto, que a vida na Terra era uma cópia mais ou menos grosseira desses mundos, desses meios, e, como tal, os espíritos, entre si, permaneciam solidários. Quer dizer, não estavam de todos apartados das suas relações. A morte física não era o fim das relações. Então, os nossos entes queridos continuavam e continuam vivos. Ora, isto significa que quando lhes dirigimos um pensamento, uma palavra, uma oração, elas têm o destinatário. Estejam onde estiverem. Porque a oração, que pressupõe sempre um ato de caridade, de amor ao próximo, ele atravessa os planos incomensuráveis do mundo, do universo, do meio em que nos encontramos, e vai dirigido àqueles a quem destinamos a nossa oração. O inverso também é verdade. Aqueles que nós amamos e que permanecem do lado de lá, também pensam em nós e também dirigem as suas orações a Deus para que interceda e nos ampare nos caminhos da vida. Portanto, é a beleza que transparece desta complexa constituição da vida, da organização da vida, enche-nos a alma de alegria. Porque, afinal, a separação não é eterna, é momentânea. E nós permanecemos em contacto direto através do pensamento, dos sentimentos e das palavras que dirigimos aos nossos entes queridos. Então, é disso que aqui Kardec fala, e é essa diferença que ele estabelece e pretende esclarecer, é o mundo materialista, o conceito materialista da vida e o conceito espiritualista. E esta convicção é fundamental para quando dirigimos a nossa oração
a Deus e aos nossos entes queridos. Tanto assim é que, por toda a parte, essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem, doravante, sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente a uma vida melhor, que os seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Então, sejam quais forem as circunstâncias em que partiram os nossos entes queridos ou outras criaturas, a verdade isso é resultado do processo evolutivo. E o espírito, logo mais, vai reabilitar-se. E iniciar todo um processo de reequilíbrio, não só físico, mas também psicológico, mental, e, portanto, para fruir de um meio feliz onde se encontra. E o conceito de infelicidade, de tristeza, de sofrimento, obstinados que ainda alimentamos na vida física, nada mais são do que as pontas, as arestas ainda vivas do nosso egoísmo. Porque, em verdade, custa-nos a aceitar ainda os desígnios da vida. Porque olhamos para a morte como uma fatalidade. É triste a separação? É triste, sem dúvida. Mas nós sabemos que a separação é momentânea. Logo mais nós também vamos. A não ser que alguém pense que continua por cá. Aí já não podemos fazer nada. Mas vamos para lá. Não é verdade? Ora, o que fazemos nas nossas relações pessoais e a dificuldade em aceitar as circunstâncias é que nós olhamos para as pessoas como um objeto. Como crianças, com infantilidade. Quando nos oferecem um boneco, ainda hoje já não, mas quando éramos miúdos, o que é que nós fazíamos? Ai de quem tocasse o boneco. O boneco é nosso. É aquele sentimento de posse. E não nos queremos libertar do boneco. E esse sentimento possessivo, nós direcionamos para as pessoas também. E revoltamos-nos contra Deus quando alguém das nossas afeições, dos nossos amores, teve de partir. Mais cedo ou mais tarde. Ao invés de cuidarmos das razões para percebermos a beleza da vida, nós revoltamos contra Deus. Tristes. Não aceitamos. Porquê? Porque nos tiraram o boneco. Era assim que nós fazíamos. Zangávamos, fazíamos uma birra com o pai ou com a mãe, se nos tirassem o boneco. Então é esse sentimento de posse que ainda permanece. O sentimento de posse, essa disposição da alma, é um conjunto de... tem tanto de orgulho como tem de egoísmo. Ora, nós o que esperamos é que, apesar da realidade, a vida se mantenha no plano físico, até perder de vista, como se costuma dizer. E porquê? Porque vamos fugindo mentalmente de questionar essa realidade que é partida para o outro lado da vida. E, no fundo, apesar de algum conceito espiritualista, no fundo, há ali qualquer coisa de materialista. Porque não temos a alma, o espírito aberto, para essa realidade, para aceitar as circunstâncias e os desígnios superiores da vida. Ora, é aqui a abordagem que Kardec faz sobre o assunto. E agora, para encerrar, então, ele faz a prece no item 63. Dá aqui uma ideia, uma orientação. Digna-te, ó meu Deus, em acolher, benévolo, a prece que te dirijo pelo espírito de, podemos nomear, faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento.
quando nós idealizamos, colocamos na nossa tela mental, na nossa mente, a figura de alguém que já partiu, e estamos a refletir e a dar testemunho, bom ou menos bom, estamos a emitir energias e pensamentos, que é a energia e a dar-lhe forma, e, portanto, o pensamento voa pelo espaço e vai em direção ao destinatário. Vai em direção ao destinatário. Ora, como já dissemos antes, essa viagem, ela estabelece, e quando a oração é de facto eivada, repleta de bons sentimentos e de bons pensamentos, naturalmente que ela é um ato de caridade, um ato de amor, e como tal não há barreiras, e ela chega ao destinatário. Portanto, tem tudo a ver com a misericórdia divina, o que significa que as relações se mantêm entre os espíritos, apesar das distâncias. Portanto, em qualquer circunstância que nós entendamos recorrer à oração, seja a nosso favor, seja a favor de terceiros, é importante percebermos que por trás disso mesmo, desse dispositivo da vida, é a misericórdia divina que se faz presente. E sempre chegará o amor de Deus a cada um de nós, com as suas bênçãos de saúde e de paz. Tenhamos essa convicção, a certeza absoluta de que isso acontece. E, portanto, somos beneficiados com esse ato, beneficiados generosamente. Tu que tão caro me eras neste mundo, está-se agora a referir diretamente ao Espírito, escuta a minha voz que te chama para te oferecer nova prova da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso não me poderia queixar, sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Olha o que ele diz aqui, que é muito interessante. Quer dizer, apesar das circunstâncias que ele viveu e em que partiu, aqui o que faz a oração não se sente no direito de rogar a Deus que o conserve na vida física, dado o sofrimento a que ainda estava sujeito. O que seria até um ato de egoísmo. E então porquê? Porque a morte é a libertação do espírito. E o simples facto de nós, os espíritos, estarem ligados ao aparelho físico e, apesar das aparências, essa relação, essas ligações, são como que uma cadeia que nos retém ao plano físico, ao plano material. E nós, na nossa pequenez, julgamos que a vida na Terra que é um paraíso e não queremos sair daqui. Temos receio de sair daqui. Mas a verdade é que as razões por que aqui estamos são por si só, salvo os espíritos que já estão na Terra em missão, mas a esmagadora maioria estão a reabilitarem-se para com a vida. E basta essa ligação à matéria para que o espírito se sinta cativo e sofrido, como qualquer presidiário que está condicionado às paredes do estabelecimento prisional que o retém e privado da liberdade. E nós, em boa verdade, estamos cativos. Estamos cativos. Jesus anunciou: só saireis daí após teres pago o último centímetro. Quer dizer, nós estamos aqui por misericórdia divina,
mas vinculados à vida no planeta físico, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem, o que significa dores, sofrimentos e resgates múltiplos. Ora, estamos aqui para resgatar. E, como tal, é uma oportunidade feliz que devemos aproveitar, sem dúvida, mas estamos cativos. O espírito em si, verdadeiramente, gostaria de ter liberdade para poder voar, quiçá para outros planetas, mas não pode. E não pode porque ainda está comprometido com o próprio, com a sua vida, com o seu programa evolutivo, por aí adiante. Então, apesar disso, de todas estas circunstâncias, o nosso conceito é de que a vida na Terra é um paraíso e não queremos sair daqui. Mas havemos de sair. Então, a verdade é que, quando pensamos em alguém e lhe dirigimos o pensamento e os nossos sentimentos, ele beneficia-se com isso. Esteja onde estiver. Esteja onde estiver. Espero, pois, resignado o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Estão aí as obras mediúnicas, as obras espíritas e de espíritos de referência, que relatam esses reencontros. E muitas das vezes até obras de jovens que partiram cedo e que agora retornam pela via mediúnica para poderem animar os seus familiares tristes e desesperados, sofridos pela partida dos seus entes queridos. E agora os jovens vêm em primeira mão, pessoalmente, dar testemunho das diferenças, das mudanças, e trazem consigo outros familiares. E fazem disso relato, para consolo daqueles que aqui ficaram. Estão aí várias obras dessa natureza. Portanto, é o testemunho de que não estamos, de facto, separados dos nossos entes queridos. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade de Deus, que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me proteja de fazer o que quer que atrase esse desejado instante. Então, o que é que ele aqui a que é que se refere? Que a sua bondade me proteja de fazer o que quer que atrase. Ora, é evidente que o meu ente querido que desencarnou e que já está num plano espiritual mais elevado, se eu, quando partir, por ter tornado uma criatura relapsa, preguiçosa no que diz respeito ao aprimoramento moral e espiritual, cada um é atraído ao meio com o qual se afina. Ora, o meu familiar, se estiver num plano mais elevado, e se o meu estatuto estiver num plano menos elevado, é evidente que eu não tenho condições de lá ir acima, salvo em circunstâncias muito especiais. E porquê? É um castigo? Não, não é um castigo. É que os mundos, os mundos espirituais, eles são organizados por condições energéticas e vibratórias. Então, aqueles mundos, aqueles meios locais mais elevados, esse meio é repleto dessas condições, porque os espíritos que aí se reúnem já são espíritos de mais elevado quilate, onde se encontra o nosso familiar. Se o nosso nível, o nosso estatuto for inferior, ora, é aí que eu me encontro. Então as condições energéticas e vibratórias, as minhas, estão consentâneas com esse mundo. Ora, há aqui um conflito e uma falta de afinidade que impõe uma barreira. Isto é, de baixo para cima. Mas de cima para baixo já é possível. E nós vemos, em algumas obras, inclusive de André Luiz, como ele recebia, onde estava, no nosso lar, para onde todos nós já queremos ir, porque é para nós
a nossa referência ao paraíso, mas a mãe do André Luís estava num plano mais elevado. E ela vinha aí na condição de visita. Mas não permanecia ali. Não permanecia ali. Então, vinha na condição de visita e voltava para o plano em que se encontrava. Ora, tudo isto tem a ver com frequências vibratórias e energéticas, não só dos espíritos em si, mas também do meio em que habitam. Estamos a entender? Portanto, é por isso que aqui Kardec, na oração, faz menção a isto. Pede a Deus, na oração, para que lhe dê ânimo e força no sentido de não sussurrar diante das provas a que está submetido. Porque ele sabe que se não vencer essas dificuldades, essas provas, no futuro vai ter dificuldade, em boa verdade, de se encontrar e reunir com o seu ente querido. Então, isto é básico. Se nós queremos subir mais alto, temos que trabalhar para isso. Nada se faz sem trabalho. Por mais orações que se façam. Por mais orações que se façam. Portanto, é aquilo que estamos, é o programa que estamos vinculados. Que a sua bondade me proteja de fazer o que quer que atrase esse desejo do instante, poupando-me assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consolador é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que se oculta às minhas vistas. Qual é o véu material? Vamos. É o corpo. É o corpo. É o corpo. Porque eu mal morra, eu já estou do outro lado. Livre do corpo físico. E, portanto, em melhores condições para me poder movimentar. Está certo? Portanto, é o que nos, de facto, opõe à liberdade dos espíritos, é o corpo. É a barreira, é a fronteira. Portanto, quando deixarmos o corpo, estamos logo do outro lado, em pleno. De que pode estar aqui ao meu lado, portanto, olha a convicção, de que pode estar a meu lado, a ver-me e ouvir-me como no passado, se não ainda melhor como outrora. Portanto, aqueles que têm já méritos, não só os desencarnados, como os encarnados, os entes queridos aproximam-se. Acontece que muitas das vezes os nossos entes queridos estão próximos de nós, mas nós não temos a percepção dessa presença porque os nossos sentidos, a nossa obsessão na vida é sobretudo um sentido materialista, muito voltado para as questões imediatas da vida e pouco, como direi, meditativas relativamente à existência da vida, do espírito e da relação. Portanto, pouco espiritualizado. Como dissemos anteriormente, nós todos somos médiuns. Médiuns intuitivos. Ora, quando nós, muitas das vezes, nos surge o pensamento de alguém, do ente querido, na mente, isso significa que ele pode estar ao nosso lado, pode estar a pensar em nós, a dirigir uma oração, a envolver-nos com os seus pensamentos. Se nós estivermos mais absorvidos com as questões imediatistas da vida, mais dificuldade temos em perceber e interagir com os nossos entes queridos desencarnados. Então aqui, de que não me esqueces, do mesmo modo como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se entrecruzam constantemente e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. É o remate da oração de Kardec, nesta coletânea de preces espíritas, no item 63. Portanto, a lição é suficientemente esclarecedora e temos
como na lição introdutória de Emmanuel no livro Vinha de Luz, trabalhar no sentido espiritual do termo. Portanto, fazer voltar para esse objetivo superior a nossa existência na Terra, tanto quanto possível, que é um compromisso com o qual todos nós nos encontramos vinculados. Alguma dúvida queiram colocar relativamente ao tema? Estamos todos esclarecidos? Podemos fazer teste para a semana? Não se esqueçam dos livros da codificação, da revista espírita, são sempre leituras e estudos muito aprazíveis. Então, vamos pedir licença, vamos terminar o trabalho. Unidos pelos bons propósitos que nos animam. Os nossos pensamentos convergem para um ponto comum, a figura de Jesus, e os nossos sentimentos, que fluem da intimidade da alma, entrelaçam-se, envolvidos pela beleza da vida, da luz de que se formam. Vibrantes e felizes, alegres e em paz, agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai a oportunidade da manhã, da reunião que nos permitiu o reencontro nos dois planos da vida. A vasta Assembleia reparte-se, contudo, converge para um ponto comum, que é o amor incondicional a Deus. A confiança irrestrita na sua misericórdia e no seu amor. Nesta hora em que nos dispomos ao encerramento da tarefa, agradecemos a presença dos bons espíritos e rogamos, dirigindo a humilde oração aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, àqueles saudosos que nos marcaram e marcam a existência pela sua dedicação, pelo seu afeto, pela experiência pessoal nas relações construídas na aprendizagem que nos facultaram. Mesmo as experiências difíceis, temo-las agora como necessárias ao nosso aprendizado, à nossa evolução, no exercício da tolerância e da compreensão, da misericórdia e do amor. Deus nos conceda a todos ânimo
coragem e determinação para seguirmos adiante. Mestre querido, particularmente para alguém que nos preocupa pelo seu estado de saúde, dirigimos a oração envolvendo nas doces vibrações do nosso amor, do nosso afeto. Dirigimos, Senhor, envolvendo em bênçãos de paz e de saúde, de revigoramento, quer no plano físico, quer no plano espiritual. E por aqueles outros, Senhor, os suicidas, em conflito, estigmatizados, aturdidos, recebam o nosso abraço fraternal, de confiança em Deus, que recomendamos para a superação das dores em que se encontram. Todos nós, sujeitos às intempéries da vida, muitas das vezes em desespero, entregamo-nos, Senhor, às quedas morais, mas a Tua misericórdia, como pastor que és da vida, acolhe-nos e envolve-nos no Teu regaço, no Teu abraço fraternal e amigo. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.